Hoje é dia 9 de janeiro de 2023. Eu estou chegando aqui na Avivá só para ver como está ficando a pintura e a reforma. Porque ele me mostrou só no vídeo e eu queria ver pessoalmente. Eu falei, amor, me leva lá, eu quero ver. Ele está bom. Vamos entrar na escolinha e ver como está ficando a reforma. Bom dia, amores da minha vida. Tô chegando aqui para ver como é que tá a pintura. Já vi que a recepção não está bonita dessa cor azul, tá? Quem escolheu a cor azul, Lani? Tô brincando, gente. Tô brincando, tá lindo, gente. Bom dia, moço. Bom dia. Como está o trabalho aí, tudo bem? A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente significa de qualquer jeito, desorganizado. Muitas vezes as pessoas trabalham para o mundo e não chega atrasado 5 minutos, faz tudo com toda a dedicação e amor. Quando é a obra do Senhor, não se importa, não tem compromisso, faz de qualquer jeito. A Bíblia diz que é maldito quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus é um Deus que abençoa e também amaldiçoa. Quando a Bíblia diz que é maldito, é porque é maldito mesmo. Deus não abençoa aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Na Avivá é tudo simples, mas o trabalho é realizado com tanta dedicação, amor, carinho, cuidado, que o próprio Deus aprova. Deus aprova e se agrada da metodologia, porque Ele mesmo já falou isso. Sobre o tema A Vida e a Obra de Noé, foi escolha do Senhor para 2023. Eu não escolhi o tema, foi Deus e colocou no meu coração para escrever sobre esse tema. A ornamentação será todo sobre esse tema também. Quando terminar tudo, vou fazer um vídeo e mostrar para vocês. Eu estou aqui no banheiro das mulheres. Sobre o tema A Vida e a Obra de Noé, metaforicamente falando, é como se a Avivá fosse a arca de Noé dos nossos dias. Por que eu falo isso? Porque aqui dentro da Avivá nós estamos protegidos por Deus. No reino espiritual, demônios não podem nem tocar, nem se aproximar. No mundo natural, ninguém pode fazer nada contra, até porque já tentaram. E Deus arrancou todos os inimigos pela raiz, porque Deus ama Avivá de uma forma toda especial. Deus tem um zelo tão grande para com essa escolinha que, contando, ninguém acredita. É incrível. Portanto, a Arca de Noé eu posso comparar como um lugar de proteção, segurança, livramento do Senhor. Aqui é o Projeto Pequena Luz de 2023. Aqui é o rascunho, que eu faço em forma de rascunho. E Gabizinha começou a digitar, já está quase terminando. Nós vamos imprimir tudo para apresentar para os professores na jornada pedagógica. Gabizinha está ajudando aqui. Ela está digitando e corrigindo os erros do português. Mãe, qual parte você já digitou? Já chegou em qual número? No finalzinho? Os versículos? Aqui o versículo já é no final. Versículo para memorizar. Tá bom, mamãe, obrigada. Pode continuar seu trabalho. Lani escolheu a cor azul para pintar a recepção. Azul bem clarinho. Estamos em período de reforma e pintura, por isso está assim bagunçado. E aqui ele escolheu a cor areia e palha. Palha e areia. Um tom mais escuro e um tom mais claro. Eu quero mostrar o antes e o depois da decoração. Aqui já pintou tudo. E eu dei o tema para a decoração, que é sobre a vida e a obra de Noé, para Lani e Brena, as secretárias, muito criativas. Depois eu vou registrar quando terminar de decorar tudo.
Mãezinha, já fez a lista do material para comprar? Eu vou vir fazer agora, eu tava olhando justamente ali o que é exatamente que vai comprar. Tá, faz a lista, depois, se precisar de alguma coisa a mais, faz novamente outra lista, tá bom? Capricha, hein, mamãe? Isso aqui ficou legal. A Eliomar mandou colocar essa proteção aqui. Não tinha, não. Tem a escadinha aqui e é perigoso para os bebês. Nós vamos matricular bebês a partir de 1 aninho e 9 meses. Então aqui essa proteção ficou legal. A Eliomar colocou agora. Já pintou tudo aqui. Tudo fora do lugar, gente, porque estamos organizando. E eu vou registrar o antes e o depois, tá bom? Depois da decoração, vou mostrar tudo para vocês. Vai ficar um sonho, gente. Na Vivai, tudo feito com muita dedicação, amor e carinho. Amor, tu passou para Tonhão os desenhos para pintar o chão? Eu quero, tá bom? Pintar o chão. Aqui no almoxarifado, vamos precisar de um super grau. Eu vou ajudar a organizar o almoxarifado, que eu gosto de organizar as coisas. Aqui é uma sala que nós guardamos os materiais. Nós vamos comprar ainda desse ano, eu vou comprar agora em janeiro. No finalzinho de janeiro eu vou comprar e organizar aqui direitinho. O almoxarifado tem um tamanho até razoável. Para matrícula e renovação de matrícula, de segunda a sexta, de 8 às 12. Falar com Lani e Brena. Eu retorno meu trabalho aqui na Vivá no dia 15 de janeiro. E no dia 23, daremos início à nossa jornada pedagógica, que eu ainda estou organizando os últimos detalhes da jornada. Aqui, no chão do parquinho, que fica na frente da escola, nós vamos pintar a amarelinha e alguns jogos educativos. Tem um espaço razoável, nós vamos pintar todo o chão. Eu já escolhi os desenhos, mandei pelo WhatsApp para Eliomar, para ele mostrar o pintor. Nas paredes, retocar os desenhos, que eu quero que permaneça esse mesmo desenho. Foi eu que escolhi nuvens, o arco de Deus, que representa a aliança. Então, nós vamos apenas retocar. Mas o chão eu quero amarelinha, jogos educativos, porque as meninas amam brincar de amarelinha. E é muito educativo e divertido para eles. Aqui era a minha sala e vai transformar em uma sala de aula, ou seja, eu vou ficar sem sala esse ano. Vai transformar em uma sala de aula, que ela fica aqui no primeiro andar. A 3 tá legal. Tá R$60. Eu achei legal, porque uma só é 25, tá preparado? Um só, soltar era 25, com 3,60. Aqui são os meus pequeninhos de 2015. Lindos! Hoje eles já cresceram. Eu deixo esse quadro aqui na recepção de lembrança. Cada vidinha é preciosa aos olhos de Deus e aos olhos da Vivá também.
A graça e a paz. Hoje eu estou estudando a Bíblia em Daniel capítulo 2 e senti de Deus de compartilhar aqui com vocês. Eu estou utilizando a Bíblia de Estudo Plenitude, revista e corrigida. Eu não vou ler o capítulo todo, que é muito grande, mas eu vou ler alguns versículos e explicar o discernimento que Deus me deu da interpretação desses versículos. O tema do nosso estudo será o reino de Deus. O reino de Deus. Daniel 2, versículo 3 diz assim: E o rei lhes disse: Tive um sonho, e, para saber o sonho, está perturbando o meu espírito. E, para saber o sonho, está perturbando o meu espírito. Então, esse aqui foi o sonho do rei, que Deus deu ao rei sobre o futuro, sobre a história dos reinos. E fala sobre o reino de Deus, o reino futuro. O reino de Deus, em muitos textos da Bíblia, a Bíblia fala sobre o reino presente e o reino futuro. Ou seja, o reino presente, Deus já governa, Deus reina, Deus sempre reinou. Mas o reino futuro diz respeito ao reino na sua totalidade, ao reino totalitário, que é o que eu vou explicar aqui. Daniel 2, 19, 20 diz: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Da parte do Senhor vem a sabedoria e a força. Versículo 21 e 22. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, o meu Deus é o Deus que revela o profundo e o escondido. Revela até os segredos do coração, revela até os pensamentos, intenções do coração. Ele conhece aquele que está nas trevas e com ele mora a luz. Então, esse é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da minha vida, o Deus do Ministério Avivar. O Deus que me revelou o significado desses versículos. O versículo 28 diz assim: 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O seu sonho e as visões da tua cabeça na cama são estas. No fim dos dias. Essa expressão significa na geração escatológica, ou seja, na nossa geração. O fim dos dias, a geração escatológica, na nossa geração. O versículo 28. Agora eu vou ler o versículo 33, que diz assim: As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. A parte do ferro dos pés da estátua significa o reinado do anticristo escatológico. A trindade satânica está na parte de ferro. A parte de barro representa o belo e santo monte do Senhor, a morada do Senhor, o lugar onde Deus habita, onde a Shekinah de Deus brilha. O versículo 34 diz: Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O significado dessa pedra está nas 6 últimas páginas do projeto Pequena Luz, que eu escrevi e registrei em 2012. Nas 6 últimas páginas, enquanto eu escrevia, Deus me deu discernimento e eu escrevi lá. Algumas cópias desse documento foram distribuídas, poucas cópias, mas eu tenho mais na Avivar para quem quiser ver depois. O versículo 35 diz: Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra é o reino de Deus, é o governo teocrático, a ideologia do próprio Deus. O reino de Deus está acima do reino dos homens. De
todos os reinos dos homens. O reino de Deus está acima. Essa pedra também significa o que o Apocalipse chama de um novo céu e a nova terra. Ou seja, é a presença de Jesus. Mas é em espírito. Aqui no período da pedra, é em espírito a presença de Jesus. É o reino de Deus, é o governo teocrático. O que acontece no governo teocrático? Bom, avivar a teocracia. E lá é assim. Se eu preciso tomar uma decisão muito séria, um exemplo. Eu não preciso fazer uma reunião para perguntar a opinião de A, B ou C. Eu dobro o meu joelho e pergunto diretamente a opinião do Criador. Porque através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Assim sendo, a opinião de Deus é melhor do que a opinião de qualquer um dessa terra. Quando eu falo opinião, eu não estou aqui tentando diminuir Deus, não é isso. É que eu tenho pouco estudo e tenho dificuldade de encontrar a palavra correta para explicar. A opinião de Deus, eu quero dizer a ótica de Deus, a forma que Deus enxerga as coisas. Como é de fato de verdade. A opinião de Deus é sempre certa, é como ele vê as coisas. Se a pessoa pode perguntar diretamente para Deus, por que perguntar às pessoas? Quem na terra sabe mais do que Deus? Deus é dono de toda a sabedoria. O Deus vivo e todo-poderoso tem na palma das suas mãos o universo como se fosse uma bolinha de gude. Esse Deus sabe todas as coisas. Então, a teocracia é o próprio Deus governando sobre um povo. Você pergunta a Deus e ele responde. Você tira dúvidas com o próprio Deus. Entende? Isso é possível? É. A Avivar funciona assim há quase 19 anos. É teocracia lá. Agora vamos ao versículo 41, que diz assim. Daniel 2:41 diz assim. E, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de iodo. Um reino dividido porque são duas ideologias opostas. A parte de barro, composta pela teocracia, o governo do próprio Deus, e a parte de ferro pela trindade satânica. Então, não tem como entrar em acordo, porque as ideologias são opostas, contrárias. Não é questão de falta de perdão. É porque não tem como andar junto quando pensa tudo contrário e diferente. Enquanto uns têm como Deus o próprio dragão, outros têm como Deus o Deus vivo e verdadeiro. Então, não tem acordo entre eles. Por isso, são duas ideologias opostas. Aqui apresenta como um reino dividido, a parte dos pés da estátua. Versículo 42. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra frágil. Presta atenção. Frágil aqui não é fraco, até porque é teocracia. Frágil aqui está relacionado ao aspecto feminino. A parte de barro tem um grupo de mulheres, inclusive a menina dos olhos de Deus é uma mulher. Então, é frágil no sentido não de fraqueza, e sim frágil como uma pétala de rosa. São mulheres. Mulher é a parte feminina da história. Versículo 43. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de iodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, assim, não tem uma conexão, não tem um acordo, não se mistura, são ideologias opostas, ideias contrárias. 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. É a pedra, é o reino de Deus, é a teocracia. Veja que vai esmiuçar, vai destruir todos os outros. A pedra cai nos pés da estátua e destrói a estátua todinha, começando pelos pés. Mas a pedra não destrói a parte de barro, porque a parte de barro também é teocracia. A pedra vem da parte de barro. É teocracia, entende? É a continuação. Então, não destrói, mas a parte de ferro, sim, é toda destruída. A ideologia satânica, a trindade satânica, toda destruída. Portanto, Deus vai começar do zero. Deus não quer nenhuma ideia do dragão, e sim as ideias apenas do próprio Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Por isso tem que ser completamente destruído antes de implantar. A pedra representada pelo projeto Pequena Luz.
Versículo 45 diz: da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, presta atenção, sem mãos, ou seja, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez ao rei saber o que há de ser depois disso, é certo o sonho e fiel à sua interpretação. O que significa cortada sem auxílio de mãos? Significa intervenção sobrenatural do próprio Deus. Ou seja, Deus fez uma intervenção na história da humanidade, nascendo assim na mente de alguém o projeto Pequena Luz, as ideias do próprio Deus. Essa pessoa escreveu de caneta com a mão direita. Essa pessoa é remanescente fiel escatológica, a menina dos olhos de Deus, que habita no belo e santo monte situado no centro da cidade. Então, sem auxílio de mão, significa intervenção sobrenatural do próprio Deus. Versículo 45. De fato e de verdade, foi o próprio Deus que me deu discernimento. Já faz tempo que eu estudei aqui, que eu fiz vídeos, eu compartilhei um pouco. Não em tantos detalhes, mas eu já compartilhei. Como eu falo sempre, a história é uma história bíblica. Ela não é uma história inventada, não é uma fábula. Não é uma historinha de criança. De fato, é uma história bíblica. E essa pedra, quando cai, o impacto da pedra, esse período que a pedra cai nos pés da estátua, a Bíblia diz que depois sopra um vento. Esse vento leva a estátua todinha. Esse vento é a ação sobrenatural do próprio Deus. Leva a estátua toda. O governo do homem deve ser todo destruído por Deus e será, começando pelo governo do anticristo. Todos os outros que têm uma ideologia idêntica ou muito parecida com o anticristo cairá como um efeito dominó. Primeiro cai o governo do anticristo, depois o restante como efeito dominó. Esse acontecimento da pedra vai dividir a história da humanidade, o antes e o depois da pedra. O acontecimento tão grandioso que eu falo tanto vai dividir a história da humanidade. Repare que a Bíblia fala que depois que a pedra cai, passa o vento, né? E depois a pedra vai crescendo. Leia na Bíblia e veja que a pedra vai crescendo. O crescimento dessa pedra eu já expliquei. Eu já expliquei que começa em um local, depois será espalhado para a cidade mais próxima, depois para a Bahia, depois do Brasil. Eu expliquei. No momento que espalha, é o momento do crescimento da pedra. Será um impacto mesmo, será algo grandioso demais. É justamente por isso que aconteceu tanta coisa antes de implantar a pedra, pois a pedra é o reino do próprio Deus, as ideias do Criador, os sonhos de Deus. E as promessas de avivamento, gente, tem na Bíblia muitas. Vou citar só um exemplo aqui. Ezequiel, capítulo 38 e 39. O último versículo de Ezequiel 39 fala do derramamento do Espírito Santo de Deus. Quando chegar naquele versículo, vai começar esse avivamento que eu falo tanto. Olha, tem capítulos na Bíblia que demoram muito para se cumprir tudo. Quando começou a se cumprir, o início de Ezequiel 38, Deus me deu discernimento. E eu afirmo a você que o capítulo todo, 38, demorou muitos, muitos anos para se cumprir. Até hoje não se cumpriu tudo de Ezequiel 39. Não se cumpriu tudo ainda. Está se cumprindo, está no auge. Inclusive, hoje Deus me deu discernimento. Né? Ezequiel 39 fala muito da experiência de Gog. Deus me deu discernimento que toda e qualquer maldade que Gog for realizar, Deus fará voltar para ele mesmo em dobro. Um exemplo aqui. Uma pessoa vai praticar uma maldade de maneira proposital. Deus fará a pessoa sofrer consequência em dobro, 2 vezes mais. Esse é o castigo de Deus contra Gog. Se você ler com atenção, você vai perceber que lá fala: e eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Meseque e Tubal. E isso repete 2 vezes, no capítulo 38 e no 39. Porém, anzol no teu nariz e um freio na tua boca, te farei girar. Esse te farei girar é como se fosse uma barata tonta. Vai para um lado, vai para o outro, tenta perturbar um, tenta perturbar outro. Porque Gog, ele sente inveja patológica, é uma patologia, entende? É uma doença, semelhante ao rei Saul. Você percebeu que Saul, quando começou a sentir inveja de Davi, foi perturbado por um demônio e ficava incomodado, não tinha paz nem sossego? E isso acontece com Gog também. A inveja é tanta e ele não lutou contra essa inveja que ele fica perturbado por um demônio. Na Bíblia fala sobre Saul que um demônio, com a permissão de Deus, atormentava a mente de Saul. Acontece o mesmo com Gog. Gog de Ezequiel 39. Deus me deu discernimento disso. E hoje mesmo Deus ministrou ao meu coração.
toda e qualquer maldade que Gog for praticar, Deus fará voltar 2 vezes mais em forma de castigo contra o próprio Gog. Gente, esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus vivo e todo-poderoso, o Deus do belo e santo monte, o Deus da escolinha Vivá de Irecê. E que Deus te abençoe e te guarde. Tem alguns pontos que eu não devo compartilhar aqui, mas quem quiser saber mais pode me chamar no WhatsApp. Que Deus abençoe sempre. Oi, pessoas! Enquanto na Avivá está terminando a pintura e uma pequena reforma, eu estou aqui em casa organizando as pastas e um material para a nossa jornada pedagógica de 2023. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do conteúdo. Jornada Pedagógica 2023, Práticas Pedagógicas Eficientes, é o tema do ano. E aqui, sejam bem-vindas à comunidade Avivar. Que Deus abençoe poderosamente em todas as áreas da vida e use cada uma como um instrumento de bênçãos, um vaso de honra em suas mãos. Equipe de 2023. Aqui tem equipe. A programação. Vou ler aqui uma parte. Tudo o que é feito aqui é para glorificar o nome do Senhor. Não trabalhamos para nós mesmos, e sim para Deus. Prestaremos contas diante dele. No Senhor, o nosso trabalho nunca será em vão. Em Deus faremos proezas. Avante, equipe. Deus abençoe e capacite. Cleia. Eu vou compartilhar só umas partes. Escolinha Vivá de Irecê, apresentação. Fazemos uma conexão articulando os conteúdos referentes à aprendizagem cognitiva, social, espiritual e de formação pessoal. Nosso objetivo é formar cidadãos éticos e autênticos, amorosos e justos, com caráter fundamentado nos valores e princípios cristãos. Objetivo geral: estruturar o trabalho dos princípios cristãos durante o decorrer do ano letivo, articulando com o desenvolvimento dos conteúdos e programas previstos. Objetivos específicos: realizar um paralelo entre os conteúdos formais e os princípios e valores a serem resgatados. Oferecer ao corpo docente um projeto que seja considerado como parte do processo de ensino-aprendizagem. Trata-se do Projeto Pequena Luz para 2023, cujo tema será a vida e a obra de Noé, onde vamos enfatizar mais os valores obediência, justiça e temor a Deus. Durante todo o decorrer do ano letivo, uma aula por semana. Proporcionar ao aluno o conhecimento e reconhecimento da soberania de Deus e do seu propósito para a vida de cada um, e colaborar para a introjeção e assimilação dos princípios cristãos no cotidiano da criança. Fomentar a capacidade reflexiva do certo e errado. Estimular o reconhecimento dos valores cristãos como fundamento para uma vida próspera. Resgatar e manter a percepção do meio ambiente como um presente de Deus, trabalhando a responsabilidade em cuidar do mesmo. Compreender e respeitar a família como um projeto perfeito de Deus, como propósito divino, desenvolvendo atitude de amor, afeto, gratidão e valorização das principais figuras de autoridade na vida da criança. Nosso plano de curso para 2023, vamos considerar e destacar as 3 principais finalidades da educação: o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Queremos promover o raciocínio com padrões cristãos e expandir o entendimento de toda a comunidade escolar. Vamos promover a ação social por meio do projeto Fazendo Bem com Alegria, realizado no mês de outubro, onde, por meio de uma gincana, arrecadamos roupas, calçados, brinquedos, cama, mesa e banho, que podem ser novos ou usados, para abençoar as famílias mais carentes da nossa cidade. Este envolve as famílias dos alunos e o quadro de funcionários também. Semeando princípios. A educação por princípios aborda todas as áreas da vida sob uma perspectiva cristã. Visa desenvolver o raciocínio para pensar de acordo com os padrões de Deus e ampliar o alcance do entendimento.
fundamentada na aplicação de princípios bíblicos. Os valores que a Bíblia ensina oferecem toda a sabedoria das Sagradas Escrituras para guiar, educar e inspirar as novas gerações. Os valores que transformam e humanizam são justamente os valores do reino de Deus. E os principais são a verdade, a justiça, a paz, a fraternidade, o perdão, a liberdade, a alegria e a dignidade da pessoa humana. Os 7 princípios cristãos são: caráter, união, autogoverno, semear e colher, mordomia, soberania e individualidade. Os princípios espirituais são honestidade, mente aberta, boa vontade, humildade, aceitação, fé, confiança, rendição, esperança e compromisso. Quem quebra princípios abre mão das promessas. Observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Quem quebra princípios abre mão das promessas. As promessas de Deus dependem de obediência. Esse aqui eu não vou ler tudo não, é muita coisa. Compartilhar só uma parte. Sobre as atividades para casa, calendário escolar de 2023, feriados e recessos, o calendário já com os feriados, desenvolvimento de competências socioemocionais, reflexão, os frutos do Espírito, frases notáveis a respeito da Bíblia. Isso aqui eu vou compartilhar. Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Abraham Lincoln. É impossível governar direito o mundo sem Deus e a Bíblia. George Washington. A inteira esperança do progresso humano está em depender do cultivo contínuo da influência da Bíblia. W.H. Sherrod, não sei esse nome, senador de Nova York. A Bíblia é o mais valioso entre todos os livros que já foram impressos. Patrick Henry. Em todas as minhas perplexidades e angústias, a Bíblia nunca tem falhado em me dar luz e força. Robert L. Pense numa verdade. Em todas as minhas perplexidades e angústias, a Bíblia nunca tem falhado em me dar luz e força. A leitura da Bíblia é uma educação em si mesma. Lorde. É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios da Bíblia são a base da liberdade humana. Horace Greeley. A existência da Bíblia como um livro para o povo é o grande benefício que a raça humana já tem experimentado. Toda tentativa para menosprezar a Bíblia é um crime contra a humanidade. Immanuel Kant. A leitura da Bíblia traz conforto, esperança e fé. Ela fala por si só, nos enche de amor, nos transforma, cura e liberta. Vamos refletir? Aí aqui tem programa Escolas Transformadoras, do Instituto Alana e Ashoka. Esse aqui é um texto que eu tirei que eu achei interessante compartilhar com as professoras. Afetividade na aprendizagem, benefícios da pedagogia do afeto como base educativa. Olha, a pedagogia afetiva foi a pedagogia usada por Jesus. Jesus aplicava essa metodologia na sua forma de ensinar. Eu percebi isso estudando a Bíblia, lendo, estudando sobre a vida e a obra de Jesus. Quer ver como tem a ver? Vou compartilhar uma parte aqui com vocês. A afetividade tem um papel determinante no processo de aprendizagem do ser humano, porque está presente em todas as áreas da vida, influenciando eminentemente o crescimento cognitivo. Portanto, trata-se de uma história com início, meio e fim. Essa abordagem garante que o professor crie um vínculo afetivo com os alunos, que aprendem melhor e de forma mais completa, ao se sentirem acolhidos, com uma proposta pedagógica que motiva, incentiva e envolve. A escola garante que nenhum aluno seja deixado de lado durante o processo de ensino e aprendizagem. O autoconhecimento e o entendimento dos próprios sentimentos é o primeiro passo para controlarem a si mesmos e compreenderem os outros. O desenvolvimento dessas habilidades depende muito do relacionamento entre aluno e professor, que deve ser nutrido pelo afeto e cooperação.
Ao construir um vínculo afetivo com o professor, o jovem se sente amado e acolhido, o que possibilita que ele se abra mais e que a aprendizagem seja mais agradável e significativa. Quando o professor gosta de ensinar e o aluno quer aprender, não existem limites do que pode ser alcançado. Esse tipo de metodologia surge da necessidade de desenvolver nos alunos novas competências e valores, como a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, o respeito, a cidadania, a sensibilidade e a criatividade. A formação dessas capacidades está prevista na BNCC, em todos os segmentos educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Tamanha a sua importância. Na pedagogia do afeto, o cuidado e a educação andam lado a lado, garantindo o bom desenvolvimento dos jovens ao longo do seu percurso educativo. Assim, devemos ter em mente que a afetividade no ensino, para fazer sentido, deve estar vinculada à construção de conhecimento e habilidades. Ao equilibrar as exigências acadêmicas com a inclusão e o contato humano, a escola transforma o processo de aprendizagem do aluno, potencializando e tornando mais significativo. Além disso, a pedagogia afetiva fortalece relações e estimula o desenvolvimento de vínculos sociais mais profundos, promovendo assim o afeto e a valorização das emoções entre alunos e professores. O desenvolvimento de habilidades socioemocionais é um dos principais benefícios dessa metodologia, pois prepara as pessoas para enfrentarem desafios, frustrações e situações que podem encontrar dentro e fora do muro das escolas. Contribui efetivamente para o autoconhecimento, a formação de um cidadão socialmente responsável com maturidade para compreender o seu papel no mundo. Para um professor trabalhar a pedagogia de afeto, ele deve aprender a ver e a sentir as emoções de seus alunos. É preciso saber escutar e enxergar as dificuldades e necessidades de seus alunos, que podem ou não estarem ligadas ao ambiente escolar. Ajustar o olhar para cada situação e visualizar quais competências devem ser trabalhadas é a maneira de garantir a esse aluno a ajuda necessária. Professores que desenvolvem um vínculo afetivo com a turma costumam ter muito mais controle sobre o comportamento dos alunos em aula, já que o limite em aula é imposto pelo respeito e pelo carinho, e não mais pelo medo. Ao oferecer os recursos, como um programa de formação continuada, ou até mesmo livros e materiais que abordem o assunto, a coordenação ajuda na criação de uma cultura com foco no afeto dentro do ambiente escolar. As relações sujeito e objeto do conhecimento e a afetividade se fazem presente na mediação sutil que incentiva a empatia, a curiosidade capaz, a curiosidade capaz, aqui foi um erro na digitação, a criança avançar em suas hipóteses no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Nesse sentido, razão e emoção não se divorciam, visto que uma não acontece sem a outra. A pedagogia afetiva se alicerça em 3 pilares: a pedagogia, a afetividade e os valores e princípios. O desenvolvimento socioafetivo está relacionado aos sentimentos e às emoções, em virtude de uma série de interesses: solidariedade, cooperação, motivação e respeito, visando desenvolver o indivíduo como pessoa, estimulando a formação de uma personalidade estável e equilibrada, desenvolvendo também um aspecto cognitivo. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, pois é assim a nossa metodologia. Então Jesus aprendia ciências, geografia, enfim, sobre tudo. Ele crescia diante de Deus e diante dos homens, os aspectos espirituais e todos os aspectos da vida. A metodologia da Vivá é inspirada nesse versículo e na metodologia que Jesus utilizou, que foi a pedagogia afetiva. A afetividade muitas vezes é responsável pelas escolhas e ações desenvolvidas pela criança, porque é através do afeto que ela incorpora ao cognitivo e intelectual questões de valores, interesses e motivações. Na Vivá, não é raro uma criança de 3 anos pedir perdão, pedir desculpa, pisar no pé do coleguinha e falar: me perdoe.
uma criança pequena falar, eu amo você, e a outra criança responder, eu também te amo. Uma pessoa passar nos corredores, ver alguém dizer, eu te amo, você é especial na minha vida. E o outro responder, eu também te amo. Eu incentivo isso o máximo possível. Inclusive, eu mesmo abraço a torta e a direita e falo, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu ensino isso através do meu exemplo também. E o meu comportamento é assim, o tempo todo, na Avivar, aqui em casa. Quem não entende, acha estranho. Por quê? Porque às vezes, né, a depender de quem, você abraçar crianças, a vovó, a mamãe, a titia, tudo bem, mas aí eu abraço qualquer pessoa. Abraço, cumprimento com abraço, falo, eu amo você, recebo na Avivar com o maior carinho. Então, esse é o jeito natural meu. E as crianças pequenas da Avivar, muitas vezes chegam em casa assim, falando eu te amo, abraçando, porque eles aprendem. Com a convivência diária dessa forma, aprendem. Afetividade e cognição, um diálogo possível e necessário. Os professores que conseguem manter um bom relacionamento com as crianças tendem a mantê-las mais calmas, ensinar com mais tranquilidade e ser um exemplo positivo na vida delas. Se a existência do vínculo favorece a criança em diversos aspectos, a sua falta pode comprometer o desenvolvimento infantil na mesma proporção. Os valores afetivos são princípios que determinam nossas atitudes a partir de sentimentos e emoções. Esses valores buscam satisfazer nossas necessidades afetivas por meio de demonstrações de amor oferecidas e recebidas. Sentir-se amado e dar amor é um dos objetivos dos valores afetivos. O amor é uma necessidade do ser humano. Então, demonstrar esse amor é importante. Você sente o amor de Jesus. Por que não falar? Por que não demonstrar? É uma necessidade do ser humano ouvir. Eu te amo. É uma necessidade também. A Bíblia diz que os verdadeiros discípulos de Jesus seriam reconhecidos pelo amor. João 13:35. Se Jesus é a fonte de todo amor, e Ele é, e se eu tenho Jesus, eu tenho esse amor e devo demonstrar no meu dia a dia, em especial para com os pequeninos que estão com o caráter em formação. Portanto, demonstrar esse amor é importante, essencial e primordial. Jesus utilizou a pedagogia afetiva e nós devemos utilizar também, sabendo que o amor também se aprende e também se ensina. O amor também se aprende e também se ensina. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Agora, esse finalzinho aqui, eu não vou ler, não. Leia você mesmo. Deus te abençoe sempre.